Estamos de volta e em tragédias como as que ocorreram em Mariana e Brumadinho, muitos corpos não são encontrados. Nesse caso, a Justiça pode declarar a morte presumida das vítimas. Veja na reportagem de Azaf Alcântara, em que outras situações é possível atestar o falecimento de alguém, mesmo sem os restos mortais. Este é o tema de hoje do nosso quadro Justiça em Questão. Segundo a legislação, a personalidade civil começa quando existe o nascimento com vida e se encerra com o óbito. Esses dois marcos da nossa existência são importantes porque trazem consequências jurídicas. Mas e quando uma pessoa morre e não é encontrado o corpo? Neste caso, a legislação permite atestar como morte presumida. Você sabe o que é morte presumida? Sim, quando a pessoa é declarada ausente por um certo determinado tempo que corria risco iminente de vida. Não sei. É uma morte que você não tem como constatar se ela realmente ocorreu por fatos, né, por meio de evidências. Então você presume que ela teria ocorrido em razão de alguma circunstância. Morte presumida é quando alguém desaparece por mais de 10 anos, conforme decisão judicial, ou posso estar errado com relação ao prazo. Este juiz explica em quais situações a legislação permite atestar a morte presumida. Nós temos uma morte presumida com declaração de ausência ou sem declaração de ausência. Com declaração de ausência é para aqueles casos em que a pessoa desaparece sem deixar notícias. A pessoa sai para trabalhar, não retorna, não dá notícia e o tempo vai passando. Para estes casos, abre-se um processo de ausência. Agora, há outras situações em que a pessoa estava numa situação de perigo, em que você pode presumir que, comprovando a presença dela naquele local, que ela veio a óbito. Por exemplo, o naufrágio de um navio, a queda de um avião, dentre outras catástrofes similares. E a morte presumida também se aplica no caso de guerra, em campanha, quando a pessoa foi para a frente de batalha ou se viu prisioneira e 2 anos após o fim da guerra, ela não retornou nem deu notícia. Nessas situações, a morte presumida é importante para garantir a sucessão jurídica do morto. O evento morte, ele acarreta uma série de consequências jurídicas, dentre as quais eu citei as principais, que abre-se a sucessão, ou seja, o patrimônio do falecido se transfere para os herdeiros sucessores, as obrigações personalíssimas se extinguem, o usufruto, por exemplo, se extingue. Há várias outras consequências jurídicas que são importantes. No caso de guerra, o atestado de morte presumida pode ser pedido após 2 anos, em catástrofes após se encerrarem as buscas. Já em desaparecimentos, o juiz explica que o processo é mais longo. Ele é composto de 3 fases. Numa primeira fase, declara-se a ausência. É a chamada fase de curadoria. O juiz faz a arrecadação dos bens e nomeia um curador para administrar, para gerir o patrimônio daquela pessoa desaparecida. Se essa pessoa não tiver deixado o procurador, um ano depois, ou melhor, 3 anos depois, inicia-se a chamada sucessão provisória. Se ela não tiver deixado, 1 ano depois. O que vem a ser sucessão provisória? O patrimônio já passa para os sucessores, mediante algumas garantias, mediante caução, e eles já podem tomar posse. 10 anos depois da sucessão provisória, faz-se a sucessão definitiva com a declaração da morte presumida. E atenção, produtores, a vacinação contra a febre aftosa em todo o Brasil vai até amanhã, 30 de novembro. Febre aftosa é uma doença causada por um vírus. Por isso é uma doença de difícil controle. Causa como se fossem aftas na boca do animal, é o principal sintoma em bovinos e bubalinos. E essas feridas na boca causam uma salivação excessiva no animal e leva ele a andar um pouco cambaleante e por conta das feridas ele não consegue se alimentar bem. Então a gente tem uma queda muito brusca na produtividade desse animal, seja para corte ou para leite, independente da função que esteja sendo dada para esse animal. A doença não mata, porém é uma doença que é altamente contagiosa. Ela se dissemina com muita facilidade entre o rebanho e, na verdade, ela é uma doença muito mais de importância pecuária e econômica do que a questão da mortalidade. A vacinação é extremamente importante pela questão da manutenção do status do Brasil livre de aftosa. É uma doença altamente contagiosa para os animais e que gera impacto econômico no mundo inteiro.
Ou seja, se tiver uma ocorrência da doença, gera uma barreira econômica para o Brasil que vai impactar diretamente as exportações e mesmo o mercado interno. Muitos países não compram carne brasileira por conta de alguns casos de febre aftosa que tivemos no passado. Outros não compram porque nós ainda vacinamos contra a febre aftosa, né? Então o ideal é que nós estivéssemos livres da doença sem vacinação, né? E é isso que a gente está buscando, que o Ministério vem buscando ao longo desses anos. Agora, em novembro, nós temos a segunda etapa da campanha de vacinação contra a febre aftosa. Já tivemos a primeira no primeiro semestre desse ano, mas a diferença é que essa segunda etapa de vacinação ela é só para animais jovens. Então devem ser vacinados aqueles animais que tenham até 24 meses de idade, bovinos e bubalinos. Bubalinos são os búfalos que a gente chama, né? A campanha de vacinação é um grande momento para o produtor realizar o cadastro, o produtor que não é cadastrado junto ao Serviço Veterinário Oficial, junto à Defesa Agropecuária, e só dessa maneira que ele vai conseguir comprar a vacina nas revendas autorizadas. Sem esse cadastro ele não consegue adquirir a vacina contra a aftosa e também ele vai ficar de uma maneira com pendências junto ao Serviço Veterinário Oficial. Muita gente acordou de madrugada hoje para aproveitar as ofertas da Black Friday. Ela se tornou uma data comercial famosa pelos descontos e promoções oferecidos pelos varejistas no comércio eletrônico, ganhando cada vez mais a adesão das lojas físicas também. Porém, é uma data originalmente norte-americana que foi incorporada no calendário brasileiro. De 2012 até 2015, a Black Friday cresceu 100% ao ano. Ela dobrou de tamanho ano a ano. De 2015 para hoje, ela continuou crescendo em ritmo menor. Nos 2 anos de crise, ela cresceu 10%. Já no ano passado, cresceu 20% e a previsão é que esse ano cresça mais 21%. Em 2018, o faturamento no dia pela internet foi de 2,6 bilhões de reais. O e-commerce representa de 4 a 5% das vendas do varejo físico. Até 2015, a Black Friday era majoritariamente online. 100% das vendas ocorriam pela internet. A expectativa esse ano é que as vendas do varejo físico represente 40%. Os consumidores já têm a data na cabeça e o varejo físico acaba aderindo ano a ano.